Se você me conhecesse em 2011, certamente você sairia correndo de mim. Eu não tiro tua razão. Quem foi início de fase adulta em 2011, 2012, 2013 sabe muito bem que tínhamos pouquíssimas opções de estilo de vida a seguir e muito pouco repertório também. Aqui na minha cidade, por exemplo, basicamente o que eu via era em torno de 3 opções. Eu podia ser um nerd no melhor sentido da palavra, que é um cara super inteligente, que se dava bem nos estudos e geralmente conseguia um emprego, criava o que na época não se chamava ainda de startup, e ganhava muita grana. Você podia ser um cara super descolado, que tinha uma banda, sabia tocar vários instrumentos e fazia sucesso com todo mundo. Ou 3, que era o meu caso, você era basicamente um adolescente completamente esquisito. Aquele tipo de pessoa que não mostrava o rosto, tava sempre de touca na cabeça, no sol de 40 graus, vestindo aquele moletom preto. Pra ajudar, não tinha habilidade social nenhuma, não conversava com ninguém e tinha pouquíssimos amigos. Na minha primeira graduação, em 2011, eu tinha um amigo em especial. E eu só tinha esse amigo porque a família dele era amiga da minha família, então a gente já entrou meio que se conhecendo. Mas ele se dava bem com todo mundo, conversava, se envolvia em trabalhos em grupo, coisa que eu não conseguia. Daí, trocando uma ideia com ele, perguntando, cara, como eu posso me dar melhor com todo mundo, conversar, ir no churrasco me sentir à vontade, conhecer todo mundo melhor, fazer mais trabalhos em grupos e ser mais querido pelas pessoas também. Ele me disse uma coisa que muito provavelmente mudou todo o rumo da minha história. Começa postando na tua imagem um bom perfume. O resto eu não ouvi nada. Corta pro meio de 2011. Eu tinha uma tia que morava em outra cidade, mas relativamente perto de mim. Todos os meus aniversários ela me ligava para saber o que eu queria ganhar de presente. Só que a questão dessa tia era basicamente me dar algumas opções, porque tudo era muito caro e as condições eram poucas na época. Ela sempre ligava e falava assim, você quer uma camiseta ou um tênis? Você quer um tênis ou um shorts? Você quer um boné ou uma camiseta? Em 2011 ela falou para mim, você quer uma camiseta ou você quer um perfume? E pensando, pelo amor de Deus, me dê um perfume, eu respondi, tia, o que for melhor para você. Logo se vê que eu realmente não tinha habilidade social nenhuma. No final das contas, ela entendeu bem o que eu queria, eu só não sabia falar, e ela me deu um clássico de boticário, chamado Egeu. Na época, o Egeu vinha na latinha, era um perfume fantástico. E assim que eu ganhei o Egeu, eu usava ele em todas as ocasiões, e por sorte, ele era realmente um perfume para todas as ocasiões. Tava frio, caía bem. Tava calor, caía muito bem. Ia sair, ótimo perfume. Ia ficar em casa, perfeito. Qualquer ocasião, qualquer clima, o Egeu era muito bom. E tendo o Egeu em mãos, comecei a perceber que conforme as horas passavam depois de aplicar, ele ia mudando de aroma, entrando novas notas. Na verdade, eu só sabia disso na prática, não entendia nada de teoria. Então comecei a pesquisar algumas resenhas do Egeu no YouTube. Comecei a entender o conceito de pirâmide olfativa. Enfim, do Egeu eu fui para outro perfume, o Boticário, Natura, e sempre pesquisando sobre cada perfume, o que começou a me dar ali certo nível de conhecimento, um assunto a mais para conversar com as outras pessoas. E claro, né, perfumado, muito mais autoestima. Agora a gente corta para 2013. Saí da minha primeira faculdade, tranquei e entrei no curso de psicologia. Aí eu já estava um pouquinho mais vacinado, já usava alguns perfumes, já sabia mais ou menos como conversar com todo mundo, mas ainda assim era um cara meio esquisito. Só que a psicologia, em especial na graduação, ela obriga você a ser um cara mais sociável. Tem muito mais trabalho em grupo, tem muito mais apresentações, estágios. Ou seja, você tinha que conversar, você tinha que desenrolar de uma maneira ou de outra. Além do que, no meio da faculdade de psicologia, eu voltei para o processo de terapia. Isso me ajudou demais também no meu meio social, em fazer novas amizades, em conversar com as pessoas, em não ter tanta vergonha assim. E aí os anos foram passando. A minha imagem não melhorou tanto assim, não necessariamente devido ao curso de psicologia. Mas o meu jeito de conversar, o meu jeito de escutar as pessoas, o meu jeito de ser mudou muito. Sou muito grato por isso. Aí eu me formei, aí eu fiz uma pós, aí eu fiz outra pós e eu já estava atendendo em clínica há mais ou menos 5 anos. Eu vivia sempre naquela ânsia de quando a psicologia virar, eu vou ganhar dinheiro, eu vou poder viver disso e vai ser maravilhoso. Viver ajudando os outros, incrível. Mas na teoria tudo é lindo, na prática, comigo, foi bem diferente. Passados 5 anos, eu não tendo conseguido ali uma solidez de trabalho em psicologia, aí eu desisti. Falei, cara, psicologia não é mais pra mim, foram 5 anos e eu não consegui fazer virar da maneira que eu queria. Empurrando com a barriga assim por mais 5 anos não dava. Eu já tinha saído da minha primeira faculdade, que no caso era engenharia, porque empurrei 2 anos com a barriga sem saber o que eu tava fazendo ali. Então depois de 7 anos estudando psicologia, mais 4 ou 5 anos atendendo na clínica, parei de vez. Outro mês, e aqui estamos falando de março, e surgiu uma proposta que mudaria minha vida para sempre. Era um sábado à noite, eu estava na casa de um amigo e ele me disse o seguinte: amanhã, eu, meu irmão e meus pais vamos ao Paraguai. Quer ir com a gente? E aqui vale falar que eu estava ensaiando para esse momento chegar, sem saber que esse momento chegaria, há pelo menos uns 6 meses. Só que por não fazer muito dinheiro, eu não estava guardando tanto dinheiro, então
eu tinha 500 reais. Eu não pensei duas vezes, vamos pro Paraguai. E assim, aqui vale frisar, para você que tem algum projeto e gostaria de tirar ele do papel, não existe hora certa para as coisas acontecerem. Não existe cenário ideal, não existe momento ideal. Muito importante que você comece com os recursos que você tem hoje, porque quanto menos recursos você tiver, menos desanimador vai ser. Eu comecei meu negócio de perfumaria com 500 reais. Então, se eu vendesse os perfumes que eu tinha e fizesse 800, 900, 1000, eu já estava num lucro muito bom, o que já era motivo para não desistir. Então no Paraguai eu comprei 4 perfumes. Cheguei na minha cidade, vendi todos em 2 dias e eu já comecei a receber alguns pedidos da galera que me seguia. E eu precisava ir para o Paraguai de novo. E eu só pude ir no outro sábado. E eu fui mais uma vez, cheguei e vendi. Fui mais uma vez, cheguei e vendi. Mais uma vez, cheguei e vendi. Até que a demanda foi tanta que eu não podia mais ficar indo para o Paraguai e trazendo tantos perfumes. Eu precisei regularizar o meu negócio de perfumaria, trabalhar da maneira mais certa possível. O resto é história. Você vai saber de tudo conforme eu for vivendo e contando aqui pra vocês. O principal é, eu patinei muito antes de tomar algumas decisões, mas esse tempo que eu demorei pra tomar essas decisões também me amadureceu. E hoje eu não vejo mais a minha vida sem a perfumaria. Os perfumes que eu tenho, os perfumes que eu vendo e todos os clientes que eu já atendi. E os que eu ainda vou atender. Essa é a história de como eu deixei a profissão de psicólogo de lado e passei a trabalhar com perfumaria. Claro que muita gente no início vai apontar e falar, você é louco, você não devia estar fazendo isso, começar outra coisa do zero. E é muito importante que você não escute essas pessoas se você tiver certeza daquilo que você está fazendo. Se você gostou desse vídeo, inscreva-se no canal, deixe o seu like e clique no sininho para ativar as notificações. Tchau!